Olá pessoal, em 2015 teve uma notícia que abalou o mundo quando o A320 da aviação Germanwings da Lufthansa caiu e morreram 150 pessoas. E incrivelmente depois, quando abriram a caixa preta e escutaram, descobriram que o causador do acidente foi o copiloto, que na verdade ele quis se suicidar e levou junto com ele mais 149 pessoas. E é interessante que se você olhar para dentro de você, você é como se fosse uma aeronave. O seu empreendimento, a sua empresa é como se fosse uma aeronave. Você tem confiança em quem está controlando a aeronave? Você sabe realmente o que está acontecendo nessa aeronave? Eu estou dizendo isso porque para você se perguntar se você tem controle sobre tudo que acontece, quem está aqui dentro do centro de comando, você já se perguntou? Você já perdeu algum momento o foco da sua vida, quis estudar e não conseguiu? Em algum momento você tomou alguma decisão que mudou radicalmente e que poderia ser tanto para melhor quanto para pior? Ou decisões que você fala assim, não sei por que eu tomei essa decisão, não foi eu que tomei essa decisão. Então, você é capaz de tomar algumas atitudes enlouquecidas, se você for parar para pensar. Mas não precisa ser enlouquecida. Basta uma atitude onde você não olha de uma forma adequada, ou não perceba, não planejou o que acontece, e muitas vezes uma grande aeronave que custa milhões de dólares e custam várias vidas pode simplesmente cair, a empresa pode simplesmente falir. O sucesso dela ou não está dependendo disso aí, do centro de comando, que é onde o nosso desejo mora. Muito bem. Não é sempre que a nossa empresa, a nossa vida anda tranquilamente. E para que tudo dê certo nessa viagem, é necessário que tenha um bom piloto. Um piloto saudável ou pilotos que pilotem na mesma direção. E a felicidade também depende disso. E muitas vezes não é o que acontece. A vida normalmente é cheia de problemas, incertezas e de infelicidades. Muitas pessoas já passaram por isso, acredito que eu e você também já passou por isso. Então, deixar uma pergunta para você refletir. Quem você pensa, quem você sente e quem age, quem pensa, quem sente, quem age. Você acredita que tem um ser dentro que pensa, sente e age, ou tem vários seres dentro de você? Você não sabe, mas eu vou te falar. Existem vários na nossa cabine de comando, aqui dentro. Tem vários eus por aí. Por exemplo, o Vitor tem vários Vitors por aí. Dentro da cabine de comando tem vários Vitors. Eu vou te mostrar isso aqui hoje. Então, cada um pode estar tomando uma decisão e indo para um caminho. Isso que a gente tem que ficar esperto. São pilotos, copilotos, e eles interagem e levam essa aeronave para um local estranho. Muito bem. Então, um pode tomar uma decisão, outro pode tomar outra, fazendo com que as coisas não saiam de acordo. Quem está na cabine de comando do seu A320, quem realmente pilota o seu avião, ou a sua empresa, ou você mesmo, você, como sendo o avião, são várias pessoas, vários egos, vários eus. Muito bem. Então, se você sente felicidade, se sente dor, sente culpa, se você sente qualquer uma dessas questões, as decisões que você toma, se você acredita que essas decisões e as suas atitudes, elas estão conectadas com o seu racional ou com o seu emocional, o seu racional e o seu emocional, eles estão em equilíbrio, estão bom. Na maioria das pessoas não. Frequentemente, quando os clientes chegam, por exemplo, para mim, eles geralmente estão cheios de problemas, os que conseguem chegar, aqueles que não se suicidam antes, ou já estão no limite, assim, já nada mais deu certo, já estão no fim. Aí chega querendo resolver os problemas. Mas quantos problemas tem por aí que você tomou as decisões que fez o seu A320 cair nos Alpes franceses? Né? Quantas vezes a gente já percebeu que tem uma coisa errada e não buscou ajuda e foi deixando a coisa acontecer até que por fim seu avião caia, não é? Então existem várias justificativas dentro da gente e explicações, e todos você vai parar para ver, eles estão certos.
são inocentes, né? Então aí tem fatores onde as pessoas não enxergavam, elas estavam cegas. E aí fica observar, se você observar bem, o que causou essa cegueira? Por que a pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo na vida dela? Por que o seu empreendimento, sua empresa está falindo e você não consegue ver? Por que nós temos essa ilusão dentro de nós, né? Eu vou dizer algo que é impossível você saber tudo. E é interessante porque todos nós temos uma dinâmica, e eu vou explicar para vocês sobre isso hoje. Eu vou contar um pouco, né, dessa história para vocês. E o seguinte, vamos para a gente entender. Imagine uma noite escura, onde tem um poste de luz que ilumina uma área na calçada, né? Uma área da região, né? E lá tem um homem procurando algo lá no chão, ele está procurando e já tem... Ninguém passa ali, mas você vai caminhando nessa direção e observa aquele homem procurando algo no chão. E aí você começa a prestar atenção e você começa a ver e você se aproxima desse homem e vê que você conhece esse homem. Você vê, olha, parece meu amigo Zé. Aí você fala, o que está acontecendo? Eu vou perguntar ao Zé, ô Zé, e aí, o que está acontecendo aí? E você olha para ele e ele está com o olho vermelho, né? Aquele olho vermelho está cambaleante e ele está com a voz de bêbado, né? Ah, eu perdi a chave aqui e tal, bem bêbado mesmo, fora de si. Eu perdi a chave, como é que eu vou voltar para casa sem a chave? E aí você conhece ele e você começa a ajudar ele. Fala, ah, com certeza eu vou te ajudar, vamos procurar a chave aí. Você começa a procurar a chave junto com ele, né? E aí você não consegue achar nada ali e você e o Zé procurando a chave. E aí depois, num determinado momento, depois de uma hora e meia de procura da chave, você fala assim com o Zé, fala assim, Zé, tem certeza que você perdeu essa chave aqui? Porque nós já reviramos tudo e não achamos a chave, será que você perdeu aqui mesmo e tal? Aí o Zé fala, não tenho certeza, porque na verdade eu saí do bar ali, naquela rua escura, e enfiei a mão no bolso, quando eu mexi, fez o barulhinho da chave, e eu acho que a chave caiu ali. Aí você olha para o Zé e fala assim, Zé, se a chave caiu ali naquela rua escura, por que você está procurando a chave aqui, embaixo desse poste? Aí o Zé responde, porque aqui está claro, aqui tem luz, por isso que eu estou procurando aqui, porque o Zé está bêbado, né? Então, quantos amigos Zé você não tem que fica embaixo do poste de luz, que é onde o nível de consciência dele atua, onde ele consegue enxergar? Ou você mesmo, quantas vezes você já não foi o Zé da vida, que tem ali o poste de luz onde a sua consciência consegue enxergar e você fica olhando ali em volta querendo achar soluções dos seus problemas. Muitas vezes o Zé que encheu a cara somos nós mesmos, procurando a chave de um problema aonde ela não está, mas porque o nosso nível de consciência atua ali. A maioria das pessoas fazem isso e a chave dos problemas estão fora do nosso campo de visão. Compreende isso? Eu trabalho com uma abordagem chamada de consciência sistêmica, e na consciência sistêmica nós trabalhamos ampliando o nível de consciência das pessoas, ajudando as pessoas, os indivíduos a enxergar um pouco mais além do que onde elas enxergam, porque senão você não consegue resolver o problema. Então, nós vamos descobrindo a chave das soluções dos problemas e vamos observando que elas não estão no nosso campo de visão, ou seja, aonde você enxerga. Então, até que nível vai a sua consciência? Até que nível vai que você enxerga os seus problemas? Até que nível você consegue perceber a origem, a causa e a solução para esses problemas? Não é? A maioria das pessoas não conseguem. E essas pessoas ficam dando murro em pontas de faca a vida inteira, passando de terapeuta em terapeuta, buscando as soluções dos problemas. E muitas vezes o próprio terapeuta também não consegue achar a solução do seu próprio problema. E ele também anda em volta de uma luz, uma lâmpada, que é a sua própria consciência, buscando soluções para os seus próprios problemas. Muito bem, então às vezes você tem aqui 5 problemas, às vezes você consegue resolver um problema, aí sobrou 4, aí você vem aqui e fala, vou resolver outro, resolvi aqui, aí ficou 3, com a luz da sua consciência, você está perto da luz do poste. Porém, você percebe que daqui a pouco surge outro problema aqui, mais outro aqui, aí você fala, puxa, continuo com 5 problemas do mesmo jeito, só que agora estamos no outro canto. Então,
Na verdade, o que acontece? Quando você começa a tratar os problemas que estão aqui no seu campo de visão, significa que se você está vendo, é porque, o que está acontecendo? Você está sendo ludibriado, iludido, como se você tivesse caído numa grande ilusão. Como a cabeça da Hidra de Hércules, lembra? Imagine que você é o Hércules e você vê uma hidra de várias cabeças e você vem aqui e corta uma cabeça. Essa cabeça se multiplicava e nascia um monte de outras. Então não adianta você ficar cortando as cabeças da hidra, que ela vai se multiplicando. Na verdade, todos esses problemas que estão aqui na frente, eles servem para uma única coisa. Eles servem para esconder o problema que está aqui atrás, que é o maior problema. Compreende isso? Esses monte de probleminha que você vê na luz da sua consciência, eles existem apenas para esconder um problema maior que tem aqui atrás. Compreende? E para enxergar isso não é muito fácil. Quanto mais você procura, quanto mais você busca enxergar essas questões que todos nós temos, e todos nós temos a cegueira e a dificuldade de enxergar onde está o problema. Isso tem a ver com a sua forma, a sua história de vida, como a minha também. Todos nós fomos crescendo e evoluindo e fomos aprendendo a lidar com a vida, olhando para os nossos traumas, resolvendo quais são os principais traumas, por exemplo, que você tem na vida ou teve na vida. Muitas vezes você não sabe a origem desses traumas, né? Se você falou que o principal trauma da sua vida foi na infância, você acertou. O principal trauma da sua vida está na infância. Na infância é onde nós vivenciamos os principais traumas da vida. Porque imagine que você é um computador, você nasce e aí você precisa instalar um software, que é o programa que vai fazer esse computador funcionar. O software é a nível mental e o hardware é a nível físico, vamos botar assim. Então você vai instalar esse software. O programa ele é feito nos primeiros 5 anos de vida. Alguns autores falam que é até os 7 anos de vida, que é o período de molde. Dentro da psicanálise colocar esse nome, período de molde. Então, é lá que você vai aprender a referência do que você é, do que é certo e que é errado, do que eu posso e que eu não posso fazer, como eu posso fazer, como eu não posso, o que devo fazer. Então você vai desenvolver a sua forma de pensar nesse período aí. O seu agir, né? Nas diversas situações, como que você vai reagir e tal. Se eu choro, se eu saio correndo, se eu chamo alguém, se eu confio que alguém vai me ajudar nesse problema, ou se eu escondo o problema das pessoas para não mostrar quem eu sou, se eu guardo ele comigo, dentro de mim, porque eu tenho medo de mostrar esse problema para as pessoas, que as pessoas vão me criticar, que as pessoas vão me destruir, as pessoas vão me ver com dó, como se eu fosse incapaz. Eu tenho coragem de pedir ajuda e tal, ir lá e tal. Então, é lá na sua infância que você vai ganhar essas referências. E a hora que esse programa ele está montado dentro de você, você segue com ele durante os anos da sua vida, durante as fases da sua vida. E no começo você tem consciência dele. Mas depois de um certo tempo, ele vai começando, você vai absorver ele e você vai consolidar esse programa de forma que ele vai começar a trabalhar de forma automática. Então ele sai do campo da sua consciência e entra no seu subconsciente de uma forma automática. Fica impregnado em você, como um reflexo. Como um médico, quando dá uma martelada no seu joelho mexe. É como se fosse um reflexo e você passa a fazer isso automaticamente. E aí você fala assim, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, isso é como eu sou, eu não vou mudar e tal. Não é que você é assim, é que você está programado para ser assim. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para você. E você reflita e pense dentro de você. Quem é que montou esse projeto? As suas referências são saudáveis para você conseguir conquistar a sua vida? Né? Para você conseguir caminhar, para você conseguir trabalhar, para você conseguir resolver os seus problemas? Frequentemente eu encontro com coaches e esses coaches eles vivem buscando motivação e tal. Motivação é uma coisa muito boa, é ótimo, excelente a motivação. Porém é o seguinte, por que muitas pessoas com muita motivação não conseguem ir em lugar nenhum, não conseguem avançar na vida?
Por quê? Existem crenças limitantes. Nós temos as crenças limitantes, nós temos obstáculos, nós temos os nossos freios. E se você não resolver as crenças limitantes, então quando você quiser avançar, vai ter algo te puxando para trás. Você vai tentar uma parte de você avançar e a outra parte está olhando para trás. E aí você não sabe qual é a raiz da sua crença limitante, não tratou na raiz. Se você tratar na raiz, aí sim você corta o laço e você consegue andar. Como se fosse uma tiririca no seu jardim. Se você tirou uma tiririca, mas deixou a raiz, logo, logo ela vai se espalhar por todo o seu jardim. Como se fosse uma praga, né? Na verdade, eu não acredito que nada seja uma praga, principalmente quando vem da natureza. Mas as pessoas encaram isso como praga. Então, só para você entender. Então, se você tirou a tiririca, mas não tirou a raiz, ela vai espalhar. Mesma coisa, se você cortou as cabeças da hidra de Hércules, ela vai se multiplicar, porque ela está escondendo um trauma maior. Você tem que tratar o trauma na raiz, né? E esse trauma na raiz, quase sempre, na verdade sempre, basicamente ele está na infância. Então, como você pensa, como você sente, como você age, isso tudo é formado na sua fase da infância, e ali vai dizer o que você vai ser durante a vida na forma automática, né? Porque muitas vezes o que você pensa é uma coisa, o que você faz é outra, e o que você como se fosse assim, tivesse cada um tomando uma decisão diferente. A pergunta que eu faço para você sabe quando você veio a existir? Quando começou a sua existência? No plano, eu digo no plano do planejamento. Você começou a existir no desejo daquela mulher que se tornou sua mãe e daquele homem que se tornou seu pai. Existiam os dois. Você ainda existia no campo das ideias. Eles falavam que queria ter um filho, então, ou uma filha. E assim você começou a existir na imaginação deles. Você ainda não existia no plano material. Então, existia um projeto onde você começou a existir naquele campo mental, no campo dos sonhos, do desejo, né? E aí, com a energia do seu pai e da sua mãe, só aí que você foi solidificado do sistema dos desejos para o mundo físico. Por exemplo, quando você fala, eu vou criar uma empresa, eu vou criar uma profissão para mim e tal, está no campo das ideias. Aí você vai fazer uma faculdade, ou você abre um negócio e ele começa a surgir no mundo físico, no plano físico, né, dos desejos, ele precisa se materializar. Então aí você vai se materializar. Quando você se materializou, você pegou lá o esperma do seu pai e o óvulo da sua mãe, os dois se juntaram e você, nesse lugar que ali na trompa uterina, no terço distal esquerdo, ali houve a junção dessas duas essências, de um homem e de uma mulher, que se amam, e ali você começou a existir na matéria. Então, existem os planos com as suas características ali, né? A energia do seu pai e de sua mãe, você se implantou ali como um ovo, e nessa altura do campeonato você é um ovo, porém você existe. Você implanta ali no útero, e aí você começa a crescer dentro do útero, e você vai retirando nutrientes ali, você é apenas uma sementinha, né? Você chegou lá, passou por uma série de afetos, nós chamamos de afetos intrauterinos, então você ali já está trocando, recebendo e dando. Então ali você começou a se alimentar, né? Na sua evolução ali geneticamente, você tem uma carga do seu pai e da sua mãe, e aí isso nós chamamos de genótipo, e ali você vai ter influência do meio, né? E a influência do meio, quando chega nessa parte, nós chamamos de fenótipo. Então, genótipo e fenótipo. Para dar uma explicação breve sobre isso, imagine só que tem uma árvore de um ipê roxo na frente da minha casa. Tem uma praça, tem uma árvore de ipê roxo. Então eu vou lá e pego uma semente desse ipê roxo. Essa semente de ipê roxo que eu peguei na praça, se eu plantar essa mesma semente no quintal da sua casa, será que vai ser o mesmo ipê roxo que eu peguei lá na praça? Não. Se eu pegar essa mesma semente de ipê roxo que eu planto da praça de onde eu moro aqui, plantar no meio da floresta amazônica, vai ser mesmo ipê roxo que eu peguei, que nasceu na praça da minha cidade? Não.
Se eu plantar lá nos Pampas do Rio Grande do Sul, vai ser a mesma árvore? Não. Geneticamente, a carga genética, né, é a mesma. A questão é, o tamanho da árvore vai mudar, a coloração, se ela vai estar mais verde ou mais clara ou mais escura. O tamanho das folhas vão ser todos modificados devido à influência do meio ou do fenótipo. Então, conforme ela vai crescer e vai se sair no meio ambiente, a questão de quantidade de nutrição disponível, de água disponível, de chuva disponível, de calor, de oscilação de temperatura, de nutrientes do solo, e assim por diante, vão todos influenciar e vão afetar a forma e a formação dessa árvore, que vai ser mais vigorosa ou mais fraca, dependendo de como se dá esse processo, né? Então, dependendo do meio que você está lá dentro da barriga da sua mãe, ou seja, dependendo do fenótipo, é interessante que você, como um ovo que começa a se multiplicar, né? Isso, dependendo do fenótipo, vai ter algumas características. Então, vai chegar numa fase lá, uma fase de blasto, que nome bonitinho, né? E ali você vai ser um bloquinho de células com um líquido em volta e uma membrana em volta, né? Então, você está começando a sua existência ali. E ali, então, nesse embrioblasto, é onde estão as famosas células-tronco, que você já ouviu falar, né, sobre as células-tronco. Você escuta todo o tempo falar sobre isso, normalmente nos jornais, que elas são células que prometem um potencial grande aí de cura de muitas doenças, porque elas têm potencial potente ou potencial total de transformação em qualquer célula do corpo, seriam células-tronco. Elas podem se dividir. Então, nessa fase que você está aí, existe 3 camadas diferentes, que é o ecto, o endo e o mesoderma. Essas 3 camadas, ecto, endo e meso, vão surgir os vários órgãos que nós temos. Então, aí vem a fase da organogênese e tal. E depois surge o corpo. Então, imagine então o ecto. Nós somos feitos de 3 camadas. A camada interior, que é o ectoderma, ou que é o endoderma, o endo é a camada de dentro, onde vai dar origem ao sistema digestivo, respiratório. Então, vai ser a forma que você pega do mundo a energia, como você se relaciona com o mundo em questão de energia, de fora para dentro, respiração e alimentação. O ector é onde fica a parte de fora, que é o contato que você tem com o mundo, como você percebe o mundo que o cerca, o que está acontecendo ali, né? E como você recebe essas informações do mundo externo e também do mundo interno. Então, é essa parte. E a parte do meio, a parte do meso, é onde você tem nervos, órgãos do sentido, como você recebe as informações. E de dentro, como você recebe essas informações, como você vai planejar, orientar, decidir o que vai acontecer e tal. Então, a camada do mesoderma, né? Camada de meso, onde tem a musculatura, sangue, coração e tal. Então, dependendo do que aconteceu nesse período, né? Então, endo de dentro, de onde você pega e de onde você... respiração e alimentação. O ecto é a parte de fora, que é onde, como você se relaciona com o mundo externo. E o meso, que é os seus órgãos vitais aí, coração, ossos e tal. Então, dependendo de como você se relacionou com a sua mãe nessa fase intrauterina, essas informações foram passadas para você, né? E você teve lá as suas referências e começou a desenvolver de acordo com essas 3 camadas ali. Então, dependendo de qual camada dessa foi mais estimulada, você vai entrar para essas questões aí. Você vai seguir uma camada ou mais, vai desenvolver certas características em você. Seria como se fosse um fenótipo, né? Então, veja bem. Você pode pesquisar isso na internet, o que você acha sobre essas questões. Então, o que você direcionou sua energia, para qual essas camadas você direcionou, você vai evoluir mais rapidamente cada uma dessas camadas. O ideal é que elas estejam equilibradas, né? O equilíbrio de cada uma dessas camadas é o ideal. Então, como você pensa, sente e faz, está relacionado com o sentir, agir desse mundo intrauterino. E conforme sua mãe vai passando, a relação dela com a vida, isso passa através de emoções, de hormônios, quantidade de sangue que vai para o útero, né? E
Quem tiver curiosidade, uma hora eu explico melhor sobre isso, porque isso é um assunto bem vasto. Então, seu primeiro referencial é isso aí. Então, você vai entrar em contato com sua mãe no mundo intrauterino, e depois, quando você nasce com pai, com vó, que te cercam, te alimentam, cada vez mais você vai desenvolvendo essas questões aí. E vai determinando como você pensa, sente e age. E esses programas que foram instalados pela sua família, se foi harmônica, tranquila e saudável, mas se não foi, aí começa você ter diversos problemas durante a sua existência, né? Porque um pode sabotar o outro. Seu pensamento, sentimento e ação, um pode sabotar o outro. Então, se eles não estiverem caminhando conjuntamente, harmonicamente, esses três seres, pensamento, sentimento e como você pensa, sente e age, são os que moram aqui dentro de você e que fazem o seu avião cair ou decolar ou voar um voo tranquilo. Ou a sua empresa quebrar ou não. Compreende isso? Por exemplo, se sua mãe e seu pai queriam ter uma menina e você nasceu menina, já começou o problema aí. Você já absorveu isso aí de uma forma problemática, desde a época que você era um ovo, quando você foi desenvolvendo ali. Aí você pode pensar, ela não gosta tanto de mim, ela queria que eu fosse estudioso e eu sou mais de correr, quando você era nenenzinho, né? Ele se movimenta muito, mas não gosta muito de estudar quando você foi crescendo e tal. E aí, esses mecanismos todos como se fosse uma dificuldade de aceitação de quem você é pela sua família, você vai absorvendo isso de alguma forma. E isso molda os seus objetivos na vida. Se você não prestar atenção, você vai estar fazendo a sua vida, os seus objetivos, de acordo com o que seu pai e sua mãe querem. E aí também, adivinha só, vai dar um problema lá na frente. Porque você sente que não é você que está ali. Você está fazendo um grande esforço para você estar em um local que não é para você. Então você vai ter provavelmente em algum momento da sua vida autossabotagem. Compreende isso? Então, quando você é bebê, você está dentro de um sistema, como suas camadas, né? Você está aqui praticamente dentro da sua mãe, e aí você passa por uma outra fase, né? Como se fossem sistemas e subsistemas. Você passa por uma outra fase, que é a fase da família, de pai, avós, irmãos, primos e tal. E aqui você ganha uma série de referências, né? E aí você vai se tornando um adulto, um ser humano, e esse ser humano vai aprendendo o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer, quais são os meus valores, o que eu recebi dessa família e aquilo que não recebi, o que eu abro mão para conquistar, o que eu não abro mão e tal. E você vai evoluindo. E assim vai te definindo como ser humano, né? E você mesmo vai aceitando ou não essas questões todas, né? E aí depois você começa a passar para a sua família atual, se você tem filho, se você não tem filho, se você casou, se você não casou, se você tem filho, mas você não casou, se você adotou um filho, e se você é solteiro, mas tem filho. E depois você vai para o lado profissional, como você se relaciona com a sua energia e o receber e o dar da vida em questões financeiras, dinheiro, realização, sentimento, sucesso, felicidade, como eu me relaciono com o meu trabalho, se eu gosto do trabalho, se eu não gosto, compreende isso? E tudo aqui você está absorvendo e aprendendo e colocando no modo automático o que você está absorvendo. E aí você foi para o caminho para agradar não sei quem, para agradar a família e tal. E aí você pode ganhar muito dinheiro e mostrar para o mundo que você é realizado financeiramente, que você tem sucesso, que você ficou famoso, né? Só que isso não está de acordo com o que você veio fazer, com o que você... E você começa a se sabotar. Aí por isso que você escuta muito assim, tem muita gente rica que não é feliz e tal. Por quê? Porque está fazendo o que o pai queria, que a mãe queria, né? E de repente o seu copiloto faz algo estranho. Seu copiloto derruba seu avião, perdendo milhões de dólares, como aconteceu no caso que nós contamos no início. Então você tem que ficar atento. Pensamentos, a forma de pensar, sentir e agir, se você está fazendo o que é você mesmo, o que é o que os outros estão querendo que você faça. Então, como adulto, talvez você esteja agindo como criança. E vou contar para você aqui sobre dois princípios importantes, chamado princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio do prazer é aquele que você faz com imediatismo, né? Como você vai agir de forma imediata. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, fizeram um estudo com crianças de 5 anos de idade. Nessa fase, a criança já começa a ter noção sobre esses princípios do prazer e da realidade. Então, eles pegaram essas crianças, né? E quando, por exemplo, a criança, quando ela tem vontade de evacuar, ela evacua. Tem vontade de fazer xixi, ela faz. Se ela está com fome, ela chora até a comida aparecer.
entendeu? Então é o princípio do imediatismo, é o princípio do prazer, né? Então no mundo infantil, depois a criança vai passando por fases e chega essa fase de controlar os esfíncteres, né? Que são os músculos, a musculatura lisa da urina, da evacuação, ela começa a aprender a segurar isso aí para poder ganhar algum benefício. Por exemplo, estou jogando videogame, eu vou vontade no banheiro, eu vou segurar um pouco aqui, no intervalo eu vou no banheiro para que eu possa ganhar alguma coisa ali. Então, a criança ela começa a ter esse controle desses movimentos para ganhar um benefício lá na frente, né? Se ela pensa em se eu não evacuar, eu vou conseguir ganhar alguma coisa ali. Se eu não urinar, eu vou conseguir ganhar alguma coisa ali. Eu sei esperar a comida, então se eu espero a comida, eu tenho mais liberdade para fazer o que eu quero e depois eu consigo essa comida. Então, o princípio do imediatismo. Então, fizeram um teste com essas crianças de 5 anos de idade, colocaram um teste simples, colocaram uma barrinha de chocolate pequena, né? E a cada ano acrescenta-se 1 minuto nesse experimento. Então, coloca um chocolatezinho pequeno e uma barra de chocolate grande. Se a criança escolhesse o chocolatezinho pequeno, ela comia na hora. Se ela pudesse segurar de 1 a 5 minutos, ela comia a barra de chocolate maior, ganhava a barra maior. Então, colocaram um tempo, né? Cada ano colocaram 1 minuto a mais e foram fazer o experimento. O que aconteceu foi que aquelas crianças que não comeram chocolate menor, o pequenininho, a barrinha pequena, e comeram chocolate maior, elas foram separadas das crianças que imediatamente comeram chocolate menor, a barrinha, né? Então, aquelas que ficaram sem comer o pequeno, ganharam maior. Os que comeram o pequeno não ganharam maior. E depois foram acompanhar essas crianças durante a vida delas, né? Durante a vida delas. Então, fizeram esse experimento. As crianças que aceitaram a barrinha menor não ganharam a maior, e as crianças que rejeitaram a barrinha menor e souberam esperar, ganharam a maior. E qual foi o resultado disso? No decorrer da vida, eles foram analisando essas crianças durante a vida. E adivinha o que aconteceu na vida adulta dessas crianças? Quem você acha que foi melhor na escola, nas finanças, nos empregos, em todos os sentidos da vida? Aquelas crianças que souberam esperar a barra de chocolate maior, ou seja, viveram o princípio da realidade, essas crianças tiveram muito mais sucesso do que as crianças que imediatamente obtiveram de um benefício imediato, que viveram ali aquele princípio do prazer. E na vida é assim. Por exemplo, se você é um empresário de sucesso hoje, realmente se você tem sucesso, se você tem sucesso na sua vida, em qualquer campo que seja, provavelmente você faz parte daqueles que sabem esperar o momento certo de fazer as coisas. Por exemplo, estuda para conseguir as coisas, trabalha para conseguir as coisas, pensa e executa para conseguir as coisas. Aqueles que agem de forma imediata, segundo esse estudo, eles costumam ficar como se fosse dando voltas no imediatismo e se sabotando com prazeres temporários ou prazeres que não levam a pessoa muito para frente. Porque não é muito prazeroso para muitas pessoas estudar, trabalhar, evoluir, aprender. Muitas pessoas preferem ficar numa bebida de final de semana, numa boate, nessas questões prazerosas. Não tem nada errado disso, mas tem muitas pessoas que vivem para isso. Então, esse experimento diz muito sobre que tipo de pessoas nós vamos ser. Foi feito com crianças e depois acompanhado na fase adulta. Então, você, para planejar e executar de uma maneira correta, você tem que ter essa habilidade aí, né? E muitas vezes nós agimos de forma infantil ou de forma buscando mais os prazeres do que a realidade, e isso nos sabota em determinados momentos, né? Muito bem. Agora, checa para você ver dentro de você quem você é. Quem você é está ligado com o princípio do prazer ou o princípio da realidade? Pensa direitinho. Você faz as coisas buscando o sucesso em todo sentido da sua vida, a longo prazo ou a curto prazo? A parte de você, essas três que eu falei, pensar,
sentir e agir, elas podem, uma delas ou as duas, estar te sabotando. Então você tem que se conhecer e observar isso aí. Se você não conseguiu avançar, o que é que foi que aconteceu na sua construção de vida que favoreceu você para que você pudesse ter esse sabotamento? O que atrapalhou você? Seu desejo de levar uma vida saudável, o que atrapalhou você? Quais problemas você teve? Provavelmente você às vezes não consegue enxergar, porque está naquele poste de luz onde está a sua consciência, e normalmente os problemas maiores ficam escondidos. Então tem que cuidar dessa máquina que é o seu piloto e o seu copiloto, para que o seu avião ele não caia, né? Todos nós temos problemas, mas existem soluções. Então você pode buscar isso aí, vai atrás das suas soluções, busque profissionais que possam te ajudar. Ao contrário, você vai enfrentar problemas sérios nessa sua caminhada, nessa vida, problemas talvez impossíveis de resolver devido ao campo de visão que está restrito aonde está a sua luz. E segundo o filósofo diz, nenhuma consciência é capaz de curar um problema causado por aquele mesmo nível de consciência. Se você arrumou o problema com o seu nível de consciência atual, você não vai conseguir resolver esse problema com a mesma consciência que causou o problema, compreende isso? Você vai precisar ou de expandir essa consciência para resolver, ou arrumar alguém que tenha essa consciência expandida para te ajudar a resolver seu problema. Mas ele só vai conseguir te ajudar a resolver seu problema se ele conseguir expandir a sua consciência. Se ele conseguir mostrar para você que, ó, seu problema está aqui, ó. Dá uma olhada aí, ver se é verdade. Aí você vai lá, você mesmo confere. Se não for sua verdade, provavelmente não vai resolver. Tudo bem? Obrigado por assistir até aqui. Tenha certeza que essas informações vão mexer com você de alguma forma. Enquanto seu avião não caia, enquanto sua empresa não vá à falência, busque ajuda, busque compreender essas questões para que você possa ter uma caminhada mais saudável, tranquila e longa e mais prazerosa também, no sentido benéfico da palavra. Muito bem. Agora que você sabe dessas três questões, a sua alma, em sentido filosófico, ela depende disso aí, do seu pensamento, sentimento e ações estarem andando juntos, para que você possa não ter autossabotagem. Se você estiver pensando aqui, agindo ali e sentindo lá, essas três forças contrárias vão te manter parado, estagnado, e o universo a sua energia precisa fluir. Se você estiver estagnado, nada acontece. Muito bem, então qualquer coisa deixa aí o comentário, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa e bota seu comentário aí o que você gostaria de ouvir na próxima